vez que eu estar com vocês aqui, a Covid me deu uma peguinha. Bom, eu não sinto mais olfato, eu não sinto muito paladar, porque eu peguei 2 vezes e isso aí. Diz que vem outra aí, vamos tomar cuidado. Diz que vem outra onda aí, tá? Mas eu estou aqui hoje com vocês, trazendo um tema interessante. Jesus, a alegria dos amigos, né? Por que Jesus é a alegria dos amigos? Olha, nós somos uma família universal. Nós trabalhamos em equipe. Vamos dizer que Jesus é o líder dessa equipe. Então somos todos amigos. Nós temos o quê? A alegria, né, de seguir seus ensinamentos, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vamos analisar o seguinte. Lá no Conselho Planetário, eles se reuniram lá. Que eu saiba, 3 vezes agora aconteceu a terceira, né? Na segunda, para decidir a vida de Jesus na Terra. E aí Jesus vem com um propósito. E a gente tem que entender esse propósito, que é um propósito que traz o quê? Uma amizade, né? Jesus decide vir à Terra para quê? Para ajudar a gente nas nossas dificuldades. Bom, isso aí está implícito, né? Nós temos dificuldades, somos espíritos imperfeitos em ascensão. Então nós temos ainda dificuldade de entender as palavras que estão no Evangelho. Tanto é que nós utilizamos o Consolador Prometido, que é a ferramenta para interpretar aquilo que Jesus disse há 2000 anos. As nossas dores, né? Como sofremos, né? Tadinho de nós, né? Nós sofremos tanto. Tinha até uma novela da Globo, ai como eu sofro, tinha uma personagem que falava lá. Então ele veio o quê? A amenizar as nossas dores. Ele veio para amenizar as nossas dores. E aí ele nos fala, né? Vinde todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, pois sou humilde e puro de coração. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Vinde todos vós que sofreis, e eu vos consolarei. Mas nós esquecemos dessa, não falo promessa, mas é um dito, né? Eu estou lá, sou teu amigo, estou com a porta aberta, mas você não vem. A cadeira está lá, então vamos pôr, né, uma cadeira. Jesus disse, quase que eu escorreguei aqui, viu? Te dá. Jesus nos disse o quê? O que ele nos fala? Onde um ou mais estiverem reunido em meu nome, eu estarei presente convosco. Eu estarei lá. Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos botar a cadeira para ele aqui, olhando ele para vocês, e ao meu lado aqui. As nossas imperfeições, lógico, ele nos traz o quê? O guia para a gente lutar. Opa, tem que ligar o aparelho. Volta. As nossas imperfeições, para a gente lidar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Está aí. As nossas lutas, porque nós lutamos o tempo todo contra as nossas imperfeições. O tempo todo. É a sombra. E a gente tem que trazer ela à luz da verdade. A gente tem que trazer ela ao nosso conhecimento para a gente poder lidar e daí conseguir uma nova jornada, fazer um novo caminho. Compartilhar coisas aparentemente simples, devido o quê? Às nossas lutas. Isso aqui é interessante. Um sorriso, né? Quantas pessoas sorriem hoje na rua, a não ser se for por emoji, né? Funciona assim, você não sorri. Não se fala mais bom dia. A pessoa vai trabalhar com aquela cara fechada, né? Já levanta de mau humor. Como levanta de mau humor, né, bem? Eu já levanto dando patada, porque eu sou bipolar, é um problema sério, né? Então eu tenho que me controlar de manhã, porque meus hormônios são um problema sério, tá? Uma palavra, um conselho. Ó, eu pus exemplo. Jesus tinha altivez, né, meu amigo? Moral, para nos dar conselho, tá? Não tem conselho, viu? O culpado vai ser você. E é automático. Deu errado, você arrumou um inimigo. Automático. Foi fulano que mandou fazer isso. Você fez o que você quis, mas ele vai ser o culpado. Você vai arrumar um inimigo. Então, tem um exemplo. Não sabe o que dizer? Abre o Evangelho. O que Jesus faria? Com certeza vai cair lá em algum lugarzinho que você vai entender isso daí. Um apoio. Nós apoiamos muitas pessoas hoje em dia, né? Nós somos cidadãos que damos a mão, apoiamos. Nós tivemos uma pandemia, uma crise sanitária muito grande no mundo, onde no começo se apoiava muito, né? Você tinha ali uma orla de pessoas. Isso existe ainda, a mídia não mostra. Mas isso vem caindo.
esse apoio solidário, que é o quê? Uma palavra amiga, que você pode dar a alguém, o ouvido de escutar. Você não concorda com a pessoa? Nós vemos um mundo intolerante hoje. Você não concorda com a pessoa? Escute. Só escute. Com senso crítico. Se aquilo não te convém, não lhe dá, não é bom para você, você não concorda com aquilo, não critique. Escute. Escute. Jesus nos falava, né? Se essa casa aí, essa cidade não te receber, bata a areia da sandália dos pés, segue um novo rumo. Então a gente não precisa hoje entrar o quê? Em discussão, porque a palavra amiga é muito forte. E ela é o senso da orientação cristã. Ama teu próximo como a ti mesmo, tolera teu próximo como a ti mesmo, a indulgência. Ama-te e ama. Mas a gente sofre, gosta de ser o tadinho de mim, tá lá em cima, né? Ai, como eu sofro. E a cura? E essa cura ela pode vir com uma palavra amiga. Por quê? Porque se uma pessoa está em depressão, você pode tirar uma pessoa da depressão com uma palavra amiga, com um apoio. Ó. Vem aqui, vamos olhar para o Evangelho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você faz o quê? Você dá uma nova reza, um novo rumo. Às vezes para alguém que está perdido, não sabe o que fazer. Dê um exemplo, abre o Evangelho. Se você não tem altivez moral, por exemplo, eu não bebo há 10 anos que eu não bebo bebida alcoólica. Então, se eu chegar para uma pessoa e falar, olha, você vai ficar diabético, você vai ter esse problema que eu tenho e tal, eu tenho altivez para isso, porque eu não bebo mais. Olha, eu passei por isso, estou te dando um rumo, um exemplo, ó, aconteceu comigo, não deixa acontecer com você. Mas se eu falo isso com uma cerveja no boteco, vamos tomar uma, não resolve nada. A gente tem que dar, porque programado, tem que ter essa aceitação, esse alicerce. Bom, são coisas que Jesus veio. Nós vamos contar um pouquinho rapidamente da história de Jesus. Isso aí é um livro Boa Nova, tá? De Humberto de Campos, se eu não me engano, é o segundo livro de Chico Xavier. Livro pouco lido, muito pouca gente lê isso aí. Humberto de Campos e Irmão X são a mesma pessoa, tá? Ele só mudou o nome por causa de problemas autorais da família. E esse livro aí é excelente, ele traz muitas histórias aí dos bastidores de Jesus. E hoje nós vamos contar um pouquinho da história de Jesus e fazer uma análise, tá? Vamos pegar aqui um trechinho do livro onde Maria conta a Isabel, tá? Por vezes vou encontrá-lo a sós, junto das águas e de outras em conversação profunda com viajantes que demandam a Samária ou aldeias mais distantes, nas adjacências do lago. Bom, judeu não conversava com o samaritano, não era barato. E outra coisa, ele ia conversar à beira das águas, com quem? Com as lavadeiras. Eles não aceitam, a sociedade judaica, não sei como é hoje, mas naquela época, pessoas que mexiam ali com sujeira, era excluído da sociedade. Você pode ver que eles não comem porcos de chafurda, né? No barro. E eles não, essas pessoas que mexiam com sujeira, elas eram o quê? Escanteadas, eram marginais à sociedade. E por ali passava de tudo. Tem uma história ali, né? Que Maria chega preocupadíssima. Nós estamos falando de Jesus de 6 anos, 7 anos, tá? Quando ele volta ali do Egito. E aí o que acontece? Maria vai ficar sabendo que Jesus está conversando com um ladrão lá, mas aqueles terror do lugar lá. Chega lá essa pessoa, esse ladrão, está beijando a mão do menino Jesus e falando que daqui de diante ele não cometeria mais nada. E Maria veio de longe. Então ele tinha esse poder, né? De conversar, de passar essa mensagem, né? E tem até hoje, né, meu amigo? Até hoje. Ele veio para nos ajudar, tá? Quase sempre surpreende o quê? A palavra caridosa que dirige quem? As lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos e aos sofredores. Porque eles passavam lá. E isso foi cucando a Maria, né? Ela falou, isso vai dar problema. Isso vai dar problema. Esse menino sabe demais. Vai causar o quê? Ciúme. Vai levantar ciúme. E o ciúme amola a propulsor do quê? Do ego. E as pessoas que sentem ciúme de alguém, normalmente, se o ciúme é exacerbado, querem empanar o brilho daquela outra pessoa, de alguma forma, né? E ela sabia que isso ia dar problema com quem? Com os doutores da lei. Ia dar problema ali com os sacerdotes. Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores e constantemente andam a cismar em relação ao seu destino. É o que Humberto de Campos nos traz, é o que eu estava falando.
Ela começou ali a ficar com medo, ela falou, isso aqui vai dar um problema. E Jesus está crescendo, certo? Jesus está crescendo. Ela começa a pensar assim, bom, se eu pegar o meu filho e colocar ele na escola do templo, vamos entender que Maria era uma virgem do templo, ela foi criada dentro do templo. Eu ponho ela lá, ele dentro do templo, para ele ser um doutor da lei, um sacerdote, e aí a coisa ameniza, né? Porque ele vai ser um fiel da palavra, né? Ali do pai. E ela vai tentando convencer. Mas ele vai crescendo. Quando ele chega mais ou menos na idade de 14, 15 anos, isso aí são textos, não são textos que estão no Evangelho, viu? São textos posteriores, esse é um deles. Jesus fala, não, mãe, não. Eu vou fazer aquilo que melhor seja a vontade do Pai Celestial. E ele não vai ali, né, seguindo aqueles conselhos, entre aspas, de Maria, para entrar ali na escola do templo. E ele humildemente vai pedir emprego a quem? A José, o carpinteiro, o pai. Existe, para quem gosta, gente, olha, bota uma aspas, tá? Existem alguns evangelhos apócrifos, que não são canônicos, tá? Tem muito texto, leia com moderação, mas existe o evangelho arábico, que conta um pouco da história de Jesus menino. Você vai encontrar o evangelho de Tiago, irmão de Jesus, que conta um pouco da história. Você vai encontrar o evangelho de José, o carpinteiro. Existem literaturas que você pode buscar para aumentar teu foco de ambientação daquela época. Só que nós seguimos os 4 canônicos, tá? Então não estou aqui, estou dando como uma opção de leitura, mas não estou formando que aquilo lá seja verdade. Só melhora o quê? A compreensão daquela época, tá? E aí ele continua, ela continua com Isabel, desde então, como se nos quisesse ensinar a melhor escola para Deus é a do lar e do esforço próprio, concluiu a palavra materna. Aí Maria começa a ver que Jesus, ele está ali trabalhando com alegria na carpintaria. Que aquele esforço de ajudar a construir a família dele, né? Ali ajudando a edificar a família, e ela conclui, bom, a melhor lição que a gente pode tirar disso é o quê? Que o berço, a família, a estrutura é a melhor casa, é o melhor trabalho, é o melhor para aquele menino, em vez de ir para o templo e se isolar lá dentro. E nós temos essa construção familiar. Nós temos que ter esse berço, essa orientação, porque nos é o quê? O alicerce para construir alguma coisa. Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, eu tenho que tomar cuidado que eu falo aqui também, com certos valores, condescendências que as pessoas colocam. Não que estejam errado, eu acho que tudo é válido dentro de um parâmetro correto. Mas nós somos cristãos, então nós temos que ter valores cristãos. Se apoiamos ou desapoiamos alguma coisa, aí é livre-arbítrio de cada um. Mas nos compete a quê? Primeiro, seguir as orientações cristãs, tá? Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, empunha o martelo e enxó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Então enxó, porque não sabe aquela enxadinha ali para cavocar madeira, para fazer artesanato de madeira, tá? E desculpe. E ele ia, aqui pegando o contexto do texto, ele ia já trabalhar com alegria. E aí vamos trazer para a nossa realidade. Nós vamos trabalhar com alegria danada, né? Nossa, coisa emocionante a hora que a gente sai de casa para trabalhar, né? Primeiro porque tem aquela coisa, às vezes você trabalha numa coisa que não gosta, mas você tem a necessidade de comer, né? Às vezes você está no trabalho convicto que você não gosta, mas você tem a necessidade de estar lá. Detalhe, às vezes é uma prova para você resgatar alguma coisa lá do passado. E a gente às vezes joga terra nisso daí e fala que não faça. Vá trabalhar com alegria. Se é isso que você tem, se você tem capacidade de se construir e ir buscar uma nova fonte para a sua vida, faça com alegria e vá buscar. Se não, assuma, sabe? Vá com essa alegria que Jesus empunhava ali no enxó. Você sabe que ele era pedreiro e carpinteiro, né? E ali era uma profissão até média, mas não
como se ele fosse um sacerdote, um doutor da lei. Então, ele, humildemente, ele aceita aquilo que o pai tinha designado para ele. E ele continua, José vai falecer, e ele continua empunhando o Eixó com alegria, sustentando a casa, ajudando a sustentar, porque ele tinha irmãos, ele tinha outros irmãos, né? E ali existia o quê? Uma família. E aí, nesse contexto começa a nossa história. A alegria dos amigos é quando ele vai começar o ministério dele. Deixa eu molhar o livro. Jesus é convidado para quê? Para ir na boda de Caná, né? Olha, ele tinha um casal, amigo dele, da família dele, iria casar e chamou a família dele para ir ao casamento. Então foi Maria, foi José, desculpa, foi Maria, foi Jesus, foi os irmãos todos a esse casamento. Chegando lá, o casamento judaico durava 7 dias. Até hoje, eu acho que é assim, não tenho certeza, mas eram 7 dias. Então o que acontecia? Eles serviam geralmente a melhor bebida, a melhor comida nos 4, 5 primeiros dias da festa. Porque depois o que viesse para aquele povo que já estava lá era lucro, né? Mas era assim que funcionava. Quando chega mais ou menos o 5º dia, o vinho acabava. E aí, né, nós temos a Mãe Santíssima que vai lá, né, fala assim, filho, vem cá, faz aí um daqueles teus dons. E é engraçado que ela fala assim, faz um dos seus dons. Então quer dizer que ele já havia feito coisas antes. E aí você tem esses outros evangelhos que mostram isso, tá? Não, mãe, não é minha hora, vamos deixar isso quieto. Mas ela insiste, quem fala não com a mãe? Difícil, né? Falar não com a mãe, né? Principalmente quando ela está com tamanho, a minha tinha uma subjetividade muito boa, tudo tamanho. Então, aquilo me convencia a qualquer coisa quando era moleque, né? Ou aquelas varinhas de marmelo, aquilo também me convencia com uma sutileza que vocês não têm ideia. Se minha mãe está me vendo, mãe, eu te amo, tá? E aí o que acontece? Maria chama as pessoas, Jesus estava lá e fala assim, fala para que eles façam tudo o que ele mandar. Olha só que sutileza na palavra. Faça tudo o que ele mandar. Se você fizer tudo o que Jesus manda, beleza, hein? Uma encarnação, está iluminado. Já pode ir lá com uma esfera superior. Porque é a melhor coisa, é a nossa palavra. Faça tudo o que ele mandar. Vivencie o Evangelho. Nós não vivenciamos, nós passamos por etapas. E quando você vive o Evangelho, é outra história e é dolorido, hein? É dolorido pra caramba. Porque causa sofrimento. Porque a gente não quer descer do nosso pedestal, né, meu amigo? Aí, não esqueça, ele é seu amigo, ele te chama, hein? Pelo nome. E aí o que acontece? Ele pega lá, eles trazem lá aqueles vasos, né? De água, 200 litros, né, aquelas cerâmicas grandes e tal. Jesus pede lá, encheu de água, ele manipula ali o magnetismo dele, manipula ali o material, e aquilo vira vinho. O encarregado da festa bebe e fala, nossa, serve aos convidados, e todo mundo fala, isso sim, deixaram o melhor para o final. Quer dizer, era a melhor bebida, que eles todos bebiam e achavam que era o melhor para o final. Era o começo do ministério do mestre, tá? Então nós já passamos aí pela infância, pela adolescência, chegamos aí no início do ministério dele. E ele não falou não para a mãe. Complicado, eu já falei não para minha mãe, mas não foi bom não, tá? Aí o que acontece? Gente, ele começa a ser um ministério, todas as coisas acontecem, e ele está reunido com os apóstolos lá na casa de um cara chamado Simão. Depois nós vamos conhecer esse cara como Pedro, tá? O apóstolo. Mas ele era o Simão ainda, tá? Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. E Pedro, logicamente, até eu acho interessante essa pergunta. Pedro quis saber naquela conversa dele na residência lá, tá? Numa hora que eles estavam recolhidos. Pedro quis saber por que, em Caná, Jesus transformara a água em vinho, já que esta poderia cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula. Faz sentido a pergunta, né? Bom, né, mestre? Bom, por que o senhor fez lá, transformou água em vinho, para todo mundo se embriagar, comer mais? Você não está colaborando com coisas que nós pregamos para não se embriagar, para não comer em excesso, porque nada em excesso é a terceira frase de Delfos, tá? Eu sigo bem, você pode ver que eu não nada em excesso. Bom, aí Jesus, como todo bom mentor, gente, quem consegue ouvir um mentor sabe o que eu vou falar. Conheces a alegria de servir um amigo? Ele respondeu com uma pergunta. Todo bom mentor te dá uma pergunta de resposta, é uma caçambada que você fala, hã?
Aí depois que você vai analisar, ele está te perguntando, você aí conhece a alegria de servir ao amigo? Ele está te perguntando. Aí ele continua, a bodas de Caná foi um símbolo da nossa união com a terra. Lógico, é uma comunhão. Eu estou aqui entre amigos, eu fui chamado para uma festa. Olha a vergonha que esse meu amigo passaria se não tivesse mais o vinho. Era uma vergonha. Se eu posso ajudar um amigo a estender a mão, por que não fazê-lo? Já que eu fiz, vamos celebrar, que eu estou começando o meu ministério. Vamos celebrar com uma festa, entre amigos, como ele está aqui conosco agora, celebrando conosco essa comunhão com o Pai, é o que nós estamos fazendo aqui. O vinho ali foi o bem da alegria com que desejo selar a existência do reino dos céus, ou do reino de Deus dos seus corações. Ele te conhece pelo nome, te chama pelo nome. Como todo bom pastor, ele cuida das suas ovelhinhas. Então, quando você escutar alguém te chamando pelo nome, às vezes é Jesus falando, filho, uma coisa bizarra, mas te chamando pelo nome, não vai por aí. Ah, mas pode ser o meu anjo da guarda. Está ali. Ele segue quem? O caminho, a verdade e a vida. Então ele já aprendeu, a gente está indo, mas ele já aprendeu que por aí não vai. A gente esquece de ouvir, né? Deus nos corações, fazer brilhar esse Deus que está no coração. Eu estou com meu amigo, meus amigos e amo a todos. Isso é importante. A gente tem que entender o seguinte: começa daí já. Ama ao próximo para amar você. Eu amo a todos. O amor é incondicional. E aí vamos fazer uma paralelinha aqui do Chico Xavier. Eu li essa história, está em um monte de documentários sobre Chico Xavier. Eles foram não lembro se era Uberlândia ou Uberaba, acho que era Uberaba, tá? Uberlândia. Eles foram numa favela em Uberlândia, um grupo lá com o Chico Xavier. Chegando lá, o Chico, aquele terninho dele, né? Aquele terninho sempre meio amassadinho dele, desceu, pediu a um dos caras que estavam juntos, falou, você tem bala? Ele sempre caminhava com bala. Ele falou, ó, tem essas balinhas. Pegou e ele pôs no bolso um punhadinho de bala. E eles foram andando, e aí eles levavam muito brinquedos e cestas básicas. E ele andando na favela, eles iam distribuindo as cestas básicas. Ele fala cesta básica hoje, mas devia ser alguns mantimentos, né? Para aquelas famílias mais carentes. E Chico metia a mão no bolso. Ele pôs um pacotinho, tá? Ele metia a mão no bolso, chamava todas as crianças pelo nome e dava um punhado de bala. Isso ele fez o dia inteiro. Bom, aí esse cara que estava com o Chico, se eu não me engano, ele é de Fernandópolis, do centro de Fernandópolis, tá? O que ele faz? Ele fala, eu ia fazer 2 perguntas para o Chico, só que eu só tive coragem de fazer uma. Chico, como é que você sabe o nome de todas as crianças? Quem ama, sabe. Quem ama, sabe. Verdadeiro amor, você sabe. Bom, ele já ficou meio assim. Qual seria a segunda? Como é que você tinha bala para todo mundo? Ele não fez. Essa história está nos documentários do Chico Xavier, tá? Jesus te ama, te chama pelo nome, ele quer você próximo. Se você foge dele, sempre tem um novo final, né? Porque não vai faltar bala para você. De jeito nenhum. Aí ele continua. Os afetos da alma, Simão. O que é afeto da alma, gente? Afeto da alma é aquela coisa que tudo que te afeta é alguma coisa. Então, afeto não é só aquele amor. Então, por exemplo, se eu vejo uma coisa ruim, isso me afeta, tá? Vai entrar ali dentro do meu ambiente. Mas não afeta a alma, aquilo que te traz aquele desejo de ficar feliz, aquela coisa que te traz paz na alma. Desculpa, eu estou batendo aqui para fazer barulho. São laços misteriosos que conduzem a Deus. Há muita coisa interessante. Você sabe um exemplo de afeto da alma? Aquela família desestruturada, que às vezes as famílias perdem o rumo, isso é normal, tá? Aí vem um neto temporão nessa família. Surge lá uma criança, sabe, do nada, lá engravidou, surgiu. E essa criança faz a ligação das 2 famílias e de todo. Porque aquele ser que está lá, que nasceu, aquele espírito, ele é afeto amigável de todos. Então ele une toda aquela relação em um ponto. Isso aí é uma coisa que Deus coloca no nosso caminho. Você pode passar desapercebido, mas sempre vai ter alguma coisa. Eu estou dando um exemplo.
mas os afetos são muitos, tá? Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Santifique a sua relação com Deus. O que é santificar essa relação? Tornar ela digna do Criador. Tornar ela digna do quê? Das leis divinas. Tornar ela digna do amor que você deposita em outrem, né? Torne ali, né? Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tem uma história de Chico. Chico entrou num bar lá em São Leopoldo. Você lembra de São Leopoldo, uma cidade adjacente? E ele, para tomar café, porque eu adorava um café, né? Ele para nesse lugar e era um bar de má reputação, vocês entenderam, né? E ele entra lá dentro, tá conversando, o cara serviu um café e ia passando uma outra pessoa, uma senhora, já olhou o Chico lá, foi lá na porta, porque ninguém é curioso, né? Não é curioso, né? Isso é uma coisa que não existe, viu, gente? Curiosidade não existe. E ela foi lá e olhou para o Chico, chamou o Chico, foi lá, olhou para ela. Senhor Chico, o que o senhor faz nesse local? E ele respondeu para ela da seguinte forma: onde o espírita entra, não tem trevas. Bom, ele tinha altivez moral para falar isso, né? Onde o espírita, ele se pôs como espírita, né? Às vezes nós não nos esforçamos para ser verdadeiro. E conhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para melhorar suas sombras, suas más tendências. E às vezes não nos esforçamos. Então vamos melhorar essa frase para nós, né? Onde a luz não há treva. Então, se tua cabeça está bem, se você está. Posso ir, eu vou para cá um pouco, tá? Se a tua cabeça está bem, se você está ali num nível de contato espiritual, onde você não guarde rancor, onde você não guarde ódio, nem faz vingança, onde você não guarde ódio, onde você não esteja naquele estágio ali entre o melindre e o rancor, né? Depois você fica aquele turpor, porque isso te afasta espiritualmente dos seus ajudantes espirituais, dos bons espíritos, te agrega o quê? Valores negativos. Então, se você não tem treva, se o teu lixo mental está para fora, você tem luz, então você pode entrar em qualquer lugar que você não vai ser afetado. O problema é que nós somos o quê? Nós estamos numa escala de viagem, é que nem um foguete indo para a lua, que a qualquer momento pode ser abortado, né? Pode apertar o botão lá de autodestruição, porque nós ainda temos dificuldade de lidar com os nossos pensamentos. E aí, como o meu mentor sempre fala, pensamentos ruins, tenha-os, mas não mantenha-os, porque o problema é manter os pensamentos ruins, que aí você cria uma ideia, um plastia, um ponto fixo, e esse ponto fixo ele faz uma egrégora, ele vai criar energias. O que é uma egrégora? É a somatização de energias. Então, por exemplo, ele vai juntar o seu pensamento ruim com daquele. Quando isso chega, por exemplo, a 1000 pessoas, aquilo cria forma. Já está com forma, mas aquilo cria uma bola energética. E aquilo pode se voltar contra você. Então, cuidado, se policie. Tenha-os, não mantenha-os. Se você tem problemas de rancor, alguma coisa, comece a tratar isso. Porque não é do dia para a noite que você vai conseguir. Mas comece. É um processo individual, tá? E aí você vai conseguir o quê? Transformar o seu coração numa sala ditosa, numa sala feliz e iluminada, onde quem está do teu lado vai querer estar sempre só. Se a pessoa realmente não quer teu bem, como um encarnado ou desencarnado, ela não consegue estar na sua presença. Ela mesma se afasta. E aí quem o bem dela? Infeliz. Não você. Você tem um coração feliz. E ele continua. As mais belas horas da vida são a que empregamos em amá-los, os amigos, enriquecendo-lhe as satisfações mais íntimas. Olha, eu ajudo, eu estou ajudando, eu apoio, eu dou uma palavra amiga, não consigo, tá? Eu dou o quê? Ajudo numa cura, numa palavra, eu me esforço para te ajudar, não quero ver tua vida, eu faço um esforço para te ajudar. São as horas que empregamos em satisfazer aos nossos amigos, porque a recompensa é celeste, tá? Pedro, então, já devia estar um pouquinho mais baixo. E quando os amigos não nos entendam, ou quando nos retribuem com ingratidão, lá vem o mestre. O amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. Eu fiz de gratidão. Haja com gratidão, haja sem esperar recompensa. Mas eu fiz tanto por ele, não fez nada.
Seja feliz, coração ditoso. Faça de novo. Não espere recompensa lá dentro do céu. Você foi lá, tem uma história. Essa história é atribuída a muita gente, mas tem no livro do Padre Albino também, lá de Catanduva, né? Que ele foi pedir dinheiro a uma determinada pessoa para as crianças que ele queria ajudar a construir a igreja e tal, e essa criança cuspiu no rosto dele. Ele falou, bom, o que eu merecia você já me deu, agora você pode dar o dinheiro para as crianças. Essa história também tem que acontecer com outras pessoas. Bom, tá lá, não sei se aconteceu com ele, mas está no livro dele, tá? Da história dele. E é uma coisa, deu outra face, não quero vingança. Bom, então eu mereço, obrigado, tá? Você já me deu o que eu merecia, agora ajuda as crianças que estão precisando, tá? A renúncia, que é o nome desse capítulo que nós estamos vendo lá, no Boa Nova, a renúncia, tá? É o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. Vamos trocar essa palavra dar por doar. Nós temos que doar, nós estamos em equipe, cooperação. Nós temos que doar as melhores coisas da gente. Porque às vezes a caridade não está em você pagar alguma coisa, está em você doar aquilo que você tem para disponibilizar aos outros, aquilo que tem melhor em você, tá? A capacidade de sentir grandes afeições já é em si um tesouro. Mas se você consegue amar, já é um grande tesouro, tá? A compensação de um amigo deve ser para você a maior recompensa. Bom, se ele realmente vê que você quer ajudar e tem a satisfação de estar com você e falar muito obrigado, a sua recompensa está excelente aos olhos de Deus e aos seus olhos. Porque ele realmente vê ali que você está para ajudá-lo, tá? Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. O que ele está falando? Bom, você fizer tudo que você pode, a pessoa não quiser, que nesse caso do Padre Albino, aos olhos de Deus você já recebeu a sua recompensa. Né? Você já foi recompensado. Então, se uma pessoa te jogar um prato de sopa que você foi levar muito frio para ele, deixe o outro lá e vai embora. Né? Divaldo Franco tem isso no filme de Divaldo Franco. E aí Jesus continua. Ainda que todos nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, olha só, ou mesmo em algozes é o que mete a faca nas costas de mata, tá? Jamais nos poderiam privar a alegria infinita de deshaver dado alguma coisa. Nada vai tirar a tua alegria em ter ajudado ao próximo, em ter amado realmente ao próximo, fazer aquilo sem interesse pessoal. Porque tem muita gente que faz até muita caridade, tá? Entre aspas aí, depois você vai na televisão, porque eu doei, porque... Não tem isso. Se você, a única coisa que você tem para dar uma palavra amiga, faça. Se a única coisa que você tem para dar é o teu escutador de novela, todo mundo tem ali uma ferramenta para usar, para fazer o quê? Tornar a alegria de alguém infinita. E a sua vai ser também. Então nunca espere recompensa. Bom, nesse contexto aí vem o quê? Jesus vai passando seu ministério e tal. Vem a Páscoa judaica, né? E ele chama quem? Os 12. Tinha mais gente lá, mas ele chama quem? Os 12 principais, não é meu amigo? Os 12 principais amigos, os apóstolos. Se reúnem com eles ali, estão todos sentados na mesa. Chega lá o nosso amigo Judas. A questão se Judas tinha que fazer aquilo ou não tinha que fazer aquilo, isso é uma questão teológica, no meu caso, nós somos cristãos, então vamos seguir o baseamento dos evangelhos, tá? Judas entra, Jesus olha para ele, aqui vem, né? Está perguntando, você veio aqui para celebrar, para sentar conosco, para compartilhar, que é o que nós estamos fazendo aqui entre os amigos? Ele fica assim, aí ele fala, um de vós, abstraiar, todo mundo se olha, né? Ali e tal. E Jesus tinha uma característica interessante. Sempre que ele estava perto de alguém, que tinha pão, essas coisas, ele partia o pão, passava no uns ou outro e dava à pessoa. Eu acho que ele estava dando aquela energiazinha dele ali, né? Isso era comum, o hábito dele, né? Tanto é que ele parte o pão e dá aos seus apóstolos, está tendo uma homilia lá. Naquele dia, Jesus, o Judas está ali, ele vai para Judas, ele pega o pão com as mãos de Judas, né? Ele pega as mãos de Judas, ele pega o pão, ele parte aquele pão com a mão de Judas, passa ali naquela tigela com as mãos de Judas. Ele aprende. A mesma coisa. Compartilha. Olha aqui.
você tem a mesma capacidade que eu tenho. Não precisa ir lá fazer aquilo, vai acontecer. E iria acontecer de qualquer forma. Estavam nas Escrituras. Não precisa, senta aí, ó. A mesma força que eu tenho, você tem. Você tem. Está ali, é implícito. Nós temos essa luz, esse coração ditoso que brilha dentro da gente. Ele está ali, batendo um papo. Senta, mas aí Judas toma a opção dele, né? Vai lá e tudo acontece daquela forma. E Jesus é julgado e vai ser crucificado lá no Gólgota, né? Faz o Calvário, nós temos a crucificação dele no Gólgota. Jesus estava ali, né? Sendo crucificado, já estava no final, ali na hora, né? 3 horas da tarde. Os céus estavam ali já ficando escuros e tinha um monte de legiões, falanges de anjos e de espíritos superiores ali. E essas falanges estavam ali fazendo o quê? Consolando aqueles que estavam ao pé da cruz chorando. Nós tínhamos ali João, nós tínhamos ali Maria de Magdala, nós tínhamos a Maria de Nazaré, nós tínhamos a Santíssima, nós tínhamos ali a mãe de Dimas, que estava ali também, que era amiga de Maria. Várias pessoas estavam ali consolando. Outros estavam ali passando o quê? Bálsamos, né? No corpo de Jesus para prepará-los em carne. Outros estavam lá fazendo anotações daquelas pessoas que ajudaram na crucificação, né? Por isso que se você fala assim, nossa, eu acho que eu chutei a cruz, às vezes chutou mesmo, tá? Porque é o quê? Lei de ação e reação. Estavam ali pegando o nome e tal. E no meio dessa multidão entre encarnados e desencarnados que estavam ali, vem um anjo solitário correndo não, volitando, né? E ele vai e sobe o quê? Até a altura que Jesus estava na cruz, Jesus balbucia algumas palavras dele. E ele sai correndo numa loucura. Do mesmo jeito que ele veio, ele sai voando embora. Aí termina a nossa história. Vocês sabem quem que era esse anjo? Esse anjo era o anjo da caridade, gente. Ele estava indo lá começar a socorrer Judas, que acaba de se enforcar. Jesus falou, vai, prepara o caminho, depois eu vou lá pessoalmente. Esse aqui é teu amigo de bem. Ele não te esquece não, nem nas horas mais difíceis. E Deus nos abençoe. Faça oração? Ou alguém que vocês fazem assim? Então tá, deixa eu só molhar o bico, porque a diabetes faz a boca ficar seca. Não bebam, viu? Não bebam como eu bebi, que diabetes não é certo. Vamos agradecer ao Pai por nós estarmos reunidos em nome do Senhor, né? Ele estava aqui conosco porque Ele mesmo nos disse, onde um ou mais estiver, eu estarei conosco. Está liberado, meu amigo, está liberado. Muito obrigado por estar conosco até esse momento. Nós agradecemos a presença dos nossos amigos espirituais, dos nossos inimigos espirituais, dessas boas energias vindouras nessa casa de luz e oração. Sempre há um caminho de renovação daquele que busca o interior da consciência. A renovação, essa autocatarse que as pessoas podem fazer. Essa renovação que ilumina o caminho, que justifica a sabedoria divina da presença de Deus em nossos corações. É essa harmonia e equilíbrio que nós temos que ter quando nós pedimos a Deus. Pai, nos ajude, nos dê boas orientações. É essa energia que nós devemos absorver quando nos pedimos a Jesus, nos mostre o caminho, a verdade e a vida. Essa mesma energia nós temos que ter quando pedimos à Mãe Santíssima, nos cobre com teu manto, Mãe, nos dê a tua energia de benevolência, de amor, de cura do coração e da alma. Essa energia que nos é dada nesse momento, ela tem que ser expandida através da nossa consciência, da mente limpa, aos nossos lares, à nossa comunidade, às nossas cidades, ao nosso país. Porque essa energia benéfica de muitas pessoas pensando bem é que vão criar egrégoras de luz, energias compostas que podem manipular as coisas e tornar o coração daqueles que estão necessitando nesse momento de um prato de comida, de um cobertor, de uma palavra amiga, de um apoio, de uma cura, de qualquer coisa que Jesus veio para nos dar. Chegue até eles e eles possam agremiar nos corações, endurecidos ou não, essas chuvas de bênçãos que nós construímos nesse momento. Dai-nos, Pai, a decisão, a orientação e o caminho através da intuição aos nossos
bons amigos espirituais. Maria cobre o chão com as flores e libere os odores do amor desse rosário de luz. Pai Celestial, nós somos luzes de você que é a luz maior. E nós ansiamos um dia chegar a Ti, através do nosso irmão maior, seguindo o seu roteiro, seguindo sua amizade, seguindo sua alegria. Que Deus os abençoe. Que assim seja.